A cidade de Évora esconde pequenos lugares, intimistas, mas carregados de valor histórico e patrimonial. A par dos grandes monumentos e ícones da cidade, estes lugares constituem a verdadeira essência da urbe, classificada pela Unesco como Património Mundial da Humanidade. O Jardim das Casas Pintadas é um desses espaços. A sua localização não poderia ser mais privilegiada. Em pleno centro histórico de Évora, a poucos metros do templo romano, duas janelas gradeadas permitem um olhar sobre este lugar recatado. A singularidade do espaço, o jogo de luz e sombra e os aromas que perfumam o jardim recriam um mundo de evasão, um chamamento irresistível à fruição e ao devaneio. Este ambiente intimista, propício ao sonho e ao prazer, é reforçado pelo conjunto de frescos que decora a Galeria do Jardim, exemplar única em Portugal da pintura mural palaciana da segunda metade do século XVI. O seu elevado valor levou a que as Casas Pintadas recebessem, em 1950, a classificação de imóvel de interesse público. O complexo arquitetónico das Casas Pintadas teve, desde sempre, a função de espaço de residência. Nele habitou, no século XVI, Francisco da Silveira, poeta de referência no Cancioneiro Geral e mentor da execução dos frescos. No princípio do século XVII, acolheu os juízes do Santo Ofício e já no século XX servira de residência aos sacerdotes da Companhia de Jesus. O espaço sofreu grandes alterações ao longo do tempo, nomeadamente com a construção do Palácio da Inquisição, conforme se atesta pelo primeiro levantamento feito no século XVII pelo arquiteto Mateus do Couto, arquiteto real de Dom Afonso VI. No século XX, o conjunto edificado das Casas Pintadas foi adquirido por Vasco Maria Eugênio de Almeida, que o recuperou e o colocou à disposição dos sacerdotes jesuítas. É de realçar também o protagonismo que a presença dos frescos conferem a este espaço único no contexto ibérico atual. Nas paredes da galeria, garças, falcões, perdizes, cisnes, sereias e dragões remetem-nos para a representação de um mundo fantástico, metafórico e simbólico, numa representação do sagrado e do profano pouco comum nos jardins da época. A identidade do Jardim das Casas Pintadas acabaria por ser marcada pela passagem do tempo, mas a sua estrutura original, pátio, horto de recreio e horta, manteve-se, pelo que o projeto de recuperação foi fiel à herança patrimonial histórica. Este é um espaço nobre da cidade. Não será muito conhecido dos évorenses, mas é um espaço nobre da cidade, muito ligado à sua história e à sua vivência. E é propriedade da Fundação Eugênio de Almeida. E entendemos que seria importante partilhá-lo com as pessoas, com os évorenses e com os que visitam a cidade. Partilhá-lo passa por requalificá-lo. E daí que tenhamos desenhado uma intervenção que neste momento é apenas de requalificação do jardim, para o devolver ao seu esplendor primitivo, mas também para permitir vivê-lo de uma maneira mais simples e mais imediata, uma vez que a grande joia são os frescos que ele abriga e que serão restaurados num segundo momento. A opção estratégica por elevados padrões de qualidade, de rigor científico e fidelidade histórica em todas as intervenções levaram a que a Fundação Eugênio de Almeida convidasse reputados especialistas nas vertentes de História, Arquitetura Paisagística e Arqueologia.
O projeto de valorização privilegiou as técnicas e os materiais tradicionais e típicos do Alentejo e da época. As obras compreenderam ações de picagem, reboco, lavagem e pintura dos diferentes espaços. As fachadas envolventes ao jardim, os muros do horto e os pátios interiores foram recuperados. Na horta, uma antiga janela e um arco ogivado foram postos a descoberto, de forma a revelar este recanto das casas pintadas para o mundo exterior. A cobertura da galeria sofreu as obras indispensáveis à conservação dos frescos. Procuraremos simplesmente requalificá-lo, não só em termos de percursos, de pavimentos, de algumas remoções de elementos que o tempo foi construindo e que foi ferindo a espacialidade, e portanto é apenas um exercício de remoção de matéria em excesso e consolidação de uma espacialidade muito comum nestes espaços, que é de um laranjal. Arqueólogos realizaram sondagens e prospeções que trouxeram para a luz do dia vestígios únicos que este lugar ainda preserva. No espaço da horta, paredes meias com o Palácio da Inquisição, foram descobertos mais de 21 esqueletos. Estudos realizados por antropólogos indiciam que estes achados estão relacionados com os processos inquisitórios. Neste momento é o único espaço anexo a uma Inquisição escavada em Portugal e provavelmente no mundo. No fundo é uma vala comum criada pela própria Inquisição. O nome deste espaço no século XVII, numa planta do século XVII, é dito perentoriamente que é o quintal da limpeza dos cárceres. As prospeções na horta revelaram vestígios de uma calçada da segunda metade do século XIV, início do século XV, sugerindo a apropriação desta via, de traçado medieval, pelo Palácio dos Henriques da Silveira. No horto e nos pátios de entrada, há também valiosos sinais a preservar. Uma cisterna subterrânea recolhe a água da chuva dos telhados, armazena e distribui-a através de um inteligente jogo de vasos comunicantes. A recuperação integral da arquitetura paisagística do jardim e horto exigiu um profundo trabalho de investigação, de forma a devolver a essência e a traça original do espaço, o que constituiu um estimulante desafio colocado à equipa de arquitetura convidada. Mas o que é interessante neste jardim não é só o sistema vegetal que o constrói, mas sobretudo a ligação com esta estrutura onde nós estamos neste momento, que é uma arquitetura de prazer. Eu costumo chamar uma arquitetura de prazer. São estruturas muito constantes nos jardins portugueses, onde se procura, estando no jardim, estar fora do jardim. São espaços verdadeiramente de prazer. E aqui este tem uma particularidade que é única, penso que no contexto português é único, de facto, é a representação, através da pintura a fresco e da pintura sobre cal, de um conjunto de representações. Com o desenvolvimento das obras, o horto, sem prescindir da sua identidade histórica, é interpretado à luz de valores contemporâneos e vê renovada a sua particular vivência cotidiana. Mantém-se o laranjal, enquanto o revestimento vegetal contempla uma variedade imensa de ervas aromáticas, medicinais e hortícolas. Os aromas fortes destas espécies voltam a emanar dos alegretes. Os bancos recuperados convidam uma pausa. A luz e a sombra recriam jogos de ilusão. A fonte central do jardim, aqui colocada durante as remodelações realizadas no século passado, foi desmontada peça por peça e transportada para a horta, criando um novo elemento apelativo. A água continua a ser um elemento presente. O olhar do visitante é agora atraído irresistivelmente para o espelho de água criado na zona central do jardim. Um poderoso convite à contemplação, neste espaço único onde o céu, afinal, pode ser encontrado na Terra. O projeto de iluminação
revelou-se fundamental para criar um ambiente cênico acolhedor para o visitante. Um rigoroso estudo dos espaços, do tipo de luzes, ângulos e intensidades deu origem a um detalhado plano de iluminação que valoriza cada recanto deste jardim histórico. A preocupação principal é criar um ambiente que permita, neste espaço, as pessoas conviverem com as várias atividades que aqui possam ser realizadas sem sentirem qualquer perturbação com a luz. Há vários sistemas de iluminação, há uma luz rasante ao longo de todos os caminhos, que dirige luz única e exclusivamente para o pavimento, facilitando, portanto, essa movimentação das pessoas. Ao fim de um minucioso processo de reinterpretação e qualificação, o Jardim das Casas Pintadas nasce para uma nova vocação. De espaço intimista, de caráter privado, abre-se ao mundo, sem perder as suas características únicas. A Fundação criou um programa de visitas, orientadas por um circuito informativo que permite um melhor conhecimento do jardim e da sua história. Este lugar continuará vivo e a cumprir, dia após dia, as mesmas funções para que foi criado há 5 séculos. Nas Casas Pintadas há uma nova história que começa, com uma nova dinâmica, mas com a mesma essência original. A mão humana terminou por agora a sua obra. É tempo de redescobrir este pequeno mundo, de usufruir, de divagar, de deixar corpo e alma apropriarem-se de cada recanto. Devolver o Jardim das Casas Pintadas aos cidadãos, a Évora, ao país e ao mundo.